Então, continuando aqui a parte 2 do nosso estudo de Mateus capítulo 24, onde diz a partir do versículo 36 que a vinda do Senhor será semelhante aos dias de Noé, aos dias em que Noé avisou, pregou a mensagem, então veio o dilúvio e levou a todos. Quando aqueles que defendem uma vinda do Senhor Jesus como de surpresa, invisível, a qual ninguém vai ver, utiliza-se esta referência como nós citamos no vídeo anterior. E então aqui agora nós vamos mostrar que a vinda do Senhor, ou essa vinda a qual ele virá como um ladrão, não é para a igreja do Senhor. Não é para nós cristãos que estamos esperando esta vinda. Estaremos preparados para esta vinda. Nós fechamos assim este entendimento a partir de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1 ao 11. Nós vamos ver agora. Diz o texto: Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Então está dizendo que esta vinda do Senhor, a qual já começa assim, a vinda como ladrão, a vinda de surpresa, segundo a interpretação pré-tribulacionista. Mas aqui está dizendo, olha só, quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto da mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Então, irmãos, esta palavra nós temos ouvido nos últimos dias com uma frequência muito grande. Paz e segurança, que é necessário que se haja um governo que estabeleça a paz e a segurança a nível mundial, ou mesmo dentro das profecias que nós conhecemos de Apocalipse, há esse clamor por uma paz e segurança. Versículo 4. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas. Vocês quem? A palavra aqui em Tessalonicenses está sendo dirigida para a igreja. Vocês, igreja, não estão em trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Então a igreja não está em uma posição para ser pega de surpresa, mas sim aqueles que não esperam a vinda do Senhor. Versículo 5. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Então, a igreja deve estar vigilante e atenta quanto aos sinais, às evidências da volta do Senhor Jesus Cristo e estar preparada para estes acontecimentos. É isso que o texto está nos dizendo. Então, quando nós voltamos lá em Mateus capítulo 24, nós vamos ver esta exortação à vigilância, este chamado à vigilância. Portanto, vigiem, versículo 42 de Mateus 24. Portanto, vigiem porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados. A igreja precisa estar em vigilância, em posição de saber que o Senhor está voltando, que Jesus está voltando e o que acontecerá neste evento, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem seu Senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento? No tempo devido, feliz o servo que o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Ou seja, este servo estiver cuidando, estiver atento, estiver observando o que acontecerá, para poder permanecer de pé quando isso acontecer. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens, mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando, e então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera. Por quê? Porque ele não esteve vigilante, não esteve preparado, será pego de surpresa.
ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então aqui novamente o texto apresenta o juízo de Deus, o juízo que Jesus Cristo aplicará na sua vinda para aqueles que não estiverem preparados para este evento. Quando nós vamos assim constatar que se trata disso, deste evento, desta vinda em que quem será pego de surpresa será aqueles que não estiverem vigilantes, nós encontramos a mesma coisa em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10 ao 14, que diz o texto seguinte: O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Viva de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Então, Pedro já traz nesse texto que a igreja, enquanto espera esta vinda, quando esperam este dia do Senhor, que ele virá como ladrão, para buscar a sua igreja, mas para também aplicar o juízo, para aplicar a condenação sobre esta terra, é impossível que nós possamos dizer que ninguém vai ver. Porque conforme o texto disse, que nesta vinda os céus desaparecerão, os elementos serão desfeitos. Isto é uma vinda em poder e grande glória. Conforme nós encontramos em outras referências, uma vinda onde ele virá com seus milhares e milhares de anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes, e aplicará tudo isso que está sendo dito aqui. Então, no versículo 14, é uma evidência de uma completa ausência ao incentivo de um possível arrebatamento antes destes acontecimentos. Porque o texto diz: portanto, amados, enquanto vocês esperam isso, este acontecimento, desta maneira, esta vinda em poder e grande glória, que embora para muitos será uma vinda como um ladrão, que não estarão preparados, serão pegos de surpresa, a igreja não. A igreja estará consciente deste evento, deste acontecimento. E tanto é que da mesma maneira nós encontramos em Apocalipse capítulo 3, versículo 3, que diz assim: Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. Você não estará observando os acontecimentos, os sinais, não estará em posição de estar preparado para a vinda do Senhor. E aí, novamente, aqueles que defendem o arrebatamento antes da grande tribulação, vem aqui neste texto de Apocalipse, capítulo 4, versículo 10, diz assim: Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação. Na King James diz da hora da tentação, na João Ferreira de Almeida diz da hora da tribulação, que está para vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. E eles dizem, está vendo? Então aqui a igreja é guardada, a igreja será arrebatada. Mas essa passagem de guardarei está fazendo referência ao que nós lemos lá em Mateus 24, que Noé foi guardado em meio ao dilúvio. Então a igreja será guardada ou será levada para um lugar para ser guardada em meio à grande tribulação, em meio aos acontecimentos que estarão ocorrendo nos últimos dias. Não propriamente a um arrebatamento onde ela será levada para os céus. Noé não foi arrebatado, foi guardado. Então o Apocalipse está dizendo, te guardarei da hora da provação, também a igreja será guardada. E isso nós evidenciamos na mulher, no livro de Apocalipse, que dá à luz a um filho varão, e esta mulher, Deus a levou para um lugar para ser guardada por um tempo, e tempos e período de tempo, ou propriamente 1260 dias, que é o equivalente a 3 anos e meio. Correto? Então quem é esta mulher? É a igreja do Senhor.
E aí nós temos também, por exemplo, as 10 virgens, né? 5 loucas e 5 prudentes, que nós vamos para a próxima parte agora analisar dentro desse aspecto.